Omar, obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Viva! A tua agenda não é fácil, né? É desafiadora, mas quando a gente começou com esse ensaio de podcast, falar de trajetória de carreira, eu gosto muito da tua trajetória. Que legal. Te acompanho há muitos anos. Te vi quando você foi cidadão benemérito da cidade, te vi lá, que era também teu aniversário, né? Isso. A Joana tinha acho que uns 2 meses, foi no colinho lá. Então, obrigada. E fala um pouquinho do Omar, que não está no LinkedIn. Excelente. Quem é o Omar? Legal. Eu sou um cara, eu acho que extremamente animado com a vida. Eu curto demais as pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tentar entender com quem é que eu me relaciono, né? Efetivamente um pouco da história, né? Trajetória, buscar entender efetivamente o que faz, o que já fez e buscar um link assim de aprendizado, né? E não só aprender, mas com as pessoas tentar deixar e passar, transmitir uma mensagem, né? Eu acho que num processo de troca, de interação. Eu acho que um dos grandes pilares do Omar está muito conectado às pessoas, efetivamente. Depois eu acho que o segundo pilar que eu posso te trazer, assim, eu sou um cara muito curioso, né? Eu gosto de buscar estudar, de pesquisar, de viajar, de transitar. Gosto de entender se efetivamente aquilo que eu penso, né, em termos de status quo, em termos de dia a dia, realmente é aquilo que o mercado, é aquilo que o mundo, é aquilo que efetivamente os outros esperam ou estão realizando e desenvolvendo, né? E eu tenho visto que, de uma certa maneira, a gente consegue acompanhar, mas eu tenho muita coisa ainda para aprender, para mudar, para colocar em prática, efetivamente. Um outro ponto, eu gosto muito de entender processo, né? O porquê daquele sistema ou daquela sistemática, daquela forma de gestão, entender cultura organizacional, cultura de um país, de um povo. Então eu acho que o terceiro pilar que me apresenta e sustenta esse profissional aqui é justamente isso, né? É tentar enxergar o que efetivamente acontece para olhar novamente para mim e buscar entender o que eu posso efetivamente aprender, né? Ou criar como dinâmica. E por último, eu acho que eu sou alguém que busca efetivamente entregar valor a qualquer conexão, né? Porque eu tenho um grande propósito, Lenice, de vida, que é sair de casa para fazer o bem. Então, estou aqui batendo um papo com você, o meu melhor nesse momento eu quero trazer para essa nossa conversa. Assim como eu estou em sala de aula, estou ministrando uma palestra, estou com a minha equipe de marketing, com a minha equipe aqui do Gunning, do laboratório, eu efetivamente quero buscar contribuir e deixar alguma coisa que efetivamente faça sentido, né? Então tem essa questão de propósito. Eu sou um ente de propósito, né? Eu sei porque eu estou aqui. Já que o nosso tempo é tão escasso diariamente, né, desafiador a gente conciliar tudo, que faça valer a pena, né, Omar? E é muito bacana, assim, porque você fez muitos movimentos, né, ao longo, tu cresceu muito profissionalmente, começou numa empresa da família, num negócio da família. Me conta um pouquinho, o que é essa questão de empreender e, num determinado momento, fazer uma transição aí para um novo momento profissional. Como é que foi? Eu até vou fazer uma correção, se você me permitir. Vamos lá. Eu comecei com um negócio próprio, praticamente, tá? Então, olha que legal. Eu, quando era jovem, criança, né, no meu desenvolvimento, eu passava algumas horas dentro do laboratório da família, um laboratório de análises clínicas, e eu pegava no laboratório, obviamente com a interação relacional, eu pegava tubos de ensaio reativos e tudo mais, e montei um mini laboratório dentro de casa. Nós tínhamos 2 carros, 3 garagens, e acho que você conhece essa história, né? E na terceira garagem de casa, a gente montou um mini laboratório, né? Eu e minhas irmãs. E aí as brincadeiras eram praticamente brincadeiras que se tornaram um motivo para eu
escolher a minha primeira profissão, que obviamente estava linkada à profissão do pai, né, que é farmacêutico e bioquímico, que estava dentro de um laboratório com a minha mãe, né, que na época fracionavam os afazeres, ela no atendimento e ele na parte da gestão administrativa, financeira. E eu aprendi lá. Eu acho que de uma certa maneira, inclusive, a fazer gestão de produção, né? De uma certa maneira... dividir tarefas ali com as irmãs. Sim, com os colegas, com os amigos, a limpeza, o que a gente conseguiria de reativo. Quer dizer, eu acho que isso começou meio em casa. E depois, efetivamente, né, mergulhando no que você nos trouxe, né, eu acabei entrando, depois de formado, acabei entrando numa constituição familiar, né, em termos de empresa. E lá dentro eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de enxergar possibilidades da criação de um laboratório, né, que foi o Gunning, né, porque eu estava numa instituição chamada KG, que era um laboratório dos pais, e a gente começou a ver que o KG tinha um determinado portfólio, tinha uma determinada vertente mercadológica, e a gente quis ousar, por intermédio de um trabalho meio que de hipersegmentação e intraempreendedor, nós, então, concretizamos um sonho que era criar uma outra marca, que fosse uma marca que levasse a nossa qualidade para mais joinvilenses, e não só para Joinville, que extrapolasse um pouco as nossas barreiras da cidade de Joinville e chegasse a outras cidades, e depois que nós pudéssemos olhar na especificidade cada segmento. Então a criança, a mulher, o idoso, e tínhamos um planejamento bastante grande. Atuar no nicho, né, foi uma grande sacada de vocês, né? Foi. Gunning Mulher ali, que é incrível. Isso. As minhas filhas são clientes, né, do Gunningzinho. Isso foi também uma baita estratégia, né, no sentido de crescimento, de visibilidade. E na essência de vocês, que é muito forte a questão do atendimento. Como eu ouço as pessoas falando assim... Vai no Gunning às 6 da manhã, 7 da manhã, tá lá o Omar dando bom dia. Como ficou referência isso para vocês, né, Omar? É verdade. Assim, uma coisa que eu aprendi, e eu acho que eu aprendi com bastante sorte, né? E obviamente eu acho que uma percepção que eu tive era enxergar a minha mãe atendendo aos pacientes de uma forma muito diferenciada. Eu via que para cada tipo de cliente o atendimento se fazia num desenho de entrega de serviço muito diferente. Então eu entendia que tinham muitos pacientes com pressa. Então ela tentava criar uma dinâmica para atender com mais agilidade. Eu enxergava ela atendendo uma paciente que o laboratório, para aquela paciente, era o único evento do dia. E nós tínhamos que, de uma certa maneira, oferecer o café, mais um café, na sala de coleta, segurar a mão da paciente, de conversar, de bater papo, de falar de gastronomia, tudo. Tinham outros pacientes que a gente enxergava que eram os caras das perguntas, né? Mas por que o KG? Mas por que não sei o quê? Mas por que não sei o quê? Tinham outros que vinham buscar desconto. E assim ia. E com isso, a gente começou a entender que existem, obviamente, personas nos negócios, né? No laboratório não diferente. Então, com as personas, a gente começou a desenhar, então, procedimentos para uma especificidade no atendimento. Uma necessidade diferente. Isso. E daí o que a gente começou a entender, Lenir, era que mais cedo ou mais tarde, alguma coisa maior ou melhor e diferente, nós tínhamos que criar. E aí a equipe do laboratório, por alguns trabalhos de aproximação nossa, sei lá, por ferramentas de brainstorming, de troca, de planejamento, nós fomos revisando e revisitando tudo que a gente tinha como estratégia. Desde o momento em que a gente abriu o KG lá em 72, né? E aí a gente começou a ver que a gente poderia cenarizar o modelo de entrega por intermédio de unidades específicas. E isso era uma roupagem muito dos filhos, tanto da Monique, né, minha irmã e sócia, e minha com a equipe, e muito menos dos meus pais, porque eles acreditavam no modelo que estava dando muito certo na história do KG. Perfeito. E quando a gente deu uma disruptada em termos de criação disso nesse cenário do Gunning, a gente começou a ver que conexões e fits maiores
com determinados segmentos, começou a aparecer. E os resultados vieram na mesma proporção. Né? Bacana. Então a gente ficou muito feliz e muito animado, e hoje eu estou dentro de uma companhia que está olhando muito para os afazeres aqui, né, regionais que o Gunning criou ao longo dessa história. E aí que bacana que você comentou, quando que surgiu essa reflexão de por que não se juntar a uma grande parceria? Perfeito. Porque enquanto você está numa estrutura, é seu, é filho seu, né? Isso. São suas características, o seu cuidado. E como é que foi essa reflexão dentro da família? E aí eu até quero te fazer uma outra pergunta de gerações também, para pensar nessa expansão do negócio enquanto com um grande parceiro, né? E mudando também a tua forma de operar. Ótimo. O Gunning estava praticamente com 10 anos, no momento em que nós, Monique e eu, tivemos a oportunidade de sentar e com muita transparência, com muita franqueza, a gente olhou para frente e tentou, sem a equipe que nos ajudava nos aconselhamentos internos, a gente começou a pontuar alguns cenários futuros que nos vertiam a uma estratégia de conexão com alguém maior, com alguém competente, com alguém disruptivo, né? E por que isso aconteceu? Uma das primeiras questões, economia e política brasileira. Segunda, empresa crescendo muito, numa velocidade e voracidade, versus um olhar de recursos. Tanto recursos financeiros, tempo, energia, equipe, perfeito. Um outro pilar de dentro de casa, nem a Monique, nem o Omar, nem eu tínhamos filhos. E nós estamos construindo praticamente um império na medicina laboratorial. E a gente começou a enxergar que laboratório de análises clínicas no mundo, ele não se faz por si. Ele tem sempre na composição um exame de imagem, uma vacina, uma combinação, um exame de anatomia patológica em um único lugar, né? Num conceito do one-stop shop, praticamente. E nós precisaríamos, Lenir, além de trabalhar com as análises clínicas, buscar conhecer e estudar novos mercados, para que nós pudéssemos complementar efetivamente a gestão laboratorial. E não que nós não teríamos competência, mas, de novo, o recurso, nesse empacotamento todo aí de também 4 características: energia, tempo, recurso, pessoas, competência, né? Então a gente começou a ver e dizer, putz, olha isso. E a quinta, última sacada foi justamente essa, de a gente se olhar e dizer o seguinte: por que não adentrar a uma organização maior, para que nós pudéssemos, ao longo de um tempo possivelmente, agregar um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente quer fazer, ou desse expertise todo, para um negócio maior. Então, em 2015, praticamente no final do ano, a gente decide vender o laboratório, vai para dentro do contexto familiar e apresenta a ideia. E a ideia, num primeiro momento, ela não soou de uma forma bacana, mas nós estávamos com um posicionamento bastante claro. Até porque o Gunning, né, ele é um laboratório que tinham 2 sócios, né? E toda a trajetória do Gunning, ela foi sempre calcada pela gestão da Mo e do Omar. Exatamente. Então, assim, não tínhamos interferências nenhuma, né, da família. E isso foi muito legal, porque nós fizemos a gestão, né? Então, na hora da decisão, também a responsa era nossa. O ônus e o bônus. Perfeito. Não saberíamos o que aconteceria, né? E, obviamente, que a gente está muito feliz porque aconteceu, e assim, verdadeiramente aconteceu uma coisa muito legal. Dentro de um planejado e superando isso também, né? Perfeito. A gente tinha a decisão, levamos a família levou praticamente uns 10 dias para dizer, estamos juntos, gostamos da decisão, estamos entendendo agora o porquê. E mais, nós não queríamos levar ao mercado a informação de que nós estávamos à venda. Então nós ficamos muito quietos, mas todo o trabalho, toda a trajetória de 10 anos do Gunning, não só em nível Brasil, mas já internacionalmente, nós começávamos a chamar muito a atenção. Então eu, naquele momento, já era speaker de 2 grandes companhias multinacionais. Eu estava horas na Ásia, horas na Europa, horas nos Estados Unidos ou na América Latina falando da gestão do Gunning
logística, excelência de atendimento, enfim, uma série de fatores qualidade, planejamento, estratégia. Gera visibilidade. Em congressos brasileiros, eu sempre, e a minha equipe, ministrando aulas, e com trabalhos, com pesquisas, apresentando os resultados das pesquisas e chamando muito atenção, recebendo por mês em Joinville, média 6 laboratórios, do Brasil. Então era muita visita. E a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia dar muito certo. Então a gente ficou muito quietinho. E em 2016, por sorte, por competência, né, sorte do destino naquele momento, a gente recebe 5 grandes laboratórios com interesse de fazer negócios conosco. E a gente chegou no momento que nós tínhamos 5 propostas de preço. Porém, nós não víamos muita conexão entre as propostas de valor. Aquelas características que efetivamente a gente valoriza numa gestão. E aí, o que nós fizemos? Que eu achei que foi a grande sacada do começo da negociação que a Monique e eu empreendemos. Nós escrevemos um formulário, quase que um formulário de aplicação, né, dos applications, né? E a gente entregou 16 perguntas aos 5 CEOs dessas empresas. E eles tiveram que nos responder de uma forma escrita o que efetivamente eles entendiam por cada questionamento que nós estávamos fazendo e como nós, tanto time do Gunning, benefícios mútuos, os irmãos dentro da empresa, os pensamentos estratégicos daquela empresa para com o negócio e para com a empresa propriamente dita. E a gente começou a entender que na negociação o que não era, para nós, fator de decisão era preço. E sim, eram as características que a gente começou a pontuar. O que é subjetivo, muitas vezes, né, Omar? Totalmente. Mas no momento em que você faz isso, em entrevista de seleção, eu comecei, de uma certa maneira, a aprender. Porque os currículos, quando a gente recebe os currículos, eles vêm muito desproporcionais. E se você cria perguntas que são iguais para todos os candidatos de uma mesma rodada, você começa a enxergar a grande diferença das personas. O que a gente fala mesmo, assim, do comportamento, das aspirações, de valores, e que, na verdade, o que é subjetivo, muitas vezes, é o que mais se conecta e é fator de decisão. É perfeito. Principalmente neste processo. Perfeito. Até porque vocês estavam no processo de negociação. Isso. Mas eu quero que esse negócio dê certo. Com certeza. Numa outra condição. Com certeza. Mas eu quero que seja perene. Com certeza. Então, com isso, não é preço, é o subjetivo. São valores. É o fit mesmo, né? Até porque nós transitaríamos e a nossa negociação teriam os irmãos, os ex-donos e sócios, né? Ex-sócios, então, no negócio, na continuidade, como executivos, né? Como profissionais da própria empresa adquirente, sim, seguindo carreira, obviamente. E uma outra coisa, a marca tem o sobrenome da família. Nós escolhemos uma empresa que não tinha o melhor preço. Para a gente ter uma ideia, era o preço intermediário das 5 propostas. Nossa, né? Mas tinha efetivamente um fit com a nossa cultura, com o zelo e mais. Era uma empresa que estava pronta para disruptar em todos os processos internos. E mais, pedindo para que, por intermédio da nossa competência e do nosso entendimento de negócio, nós viéssemos com muita vontade, obviamente, buscar empreender e integrar. Que bacana. Hoje você está ocupando uma cadeira na área de marketing do DASA, né? Isso. Eu já tive a oportunidade de, quando entramos para a DASA que é uma companhia brasileira, que se tornou nessa semana, inclusive, uma companhia adquirente internacionalmente. A gente comprou um grande laboratório da Argentina. Esta companhia que nos deu, inicialmente, a minha oportunidade de ficar em Joinville, olhando o Sul, como um conselheiro. Então eu estava no Gunning Laboratório, em Joinville, né, e nas nossas mais 6 cidades, mas eu estava olhando já um pouco do Paraná e um pouco de Santa Catarina. Bacana. Né? Então, praças que nós já tínhamos negócios quando a gente entrou no grupo. E depois eu tive a oportunidade de fazer a gestão no Centro-Oeste, como diretor do Centro-Oeste. Então eu fui para Brasília, Goiânia e Cuiabá, cuidar de 4 marcas, uma operação praticamente 15 vezes o tamanho do Gunning. Né, juntando as 4 marcas, aprendi muito. Eu fiquei lá de uma forma interina, até porque minha família está em Joinville. Isso. E um dos grandes pedidos que eu sempre fiz à companhia é que eu tivesse alguns dias da semana, e não só os finais de semana
aqui na cidade. Então, enquanto eu estava lá, eu ficava eu vinha quinta à noite, eu ficava sexta em casa, né, com a turma e passava o final de semana. E depois, quando de uma certa maneira a gente contratou o diretor para cuidar do Centro-Oeste, a empresa me fez alguns convites. E um dos convites que eu achei muito interessantes foi o marketing, porque eu nunca trabalhei com marketing. Mas é a tua essência, né? Eu curto, né, porque o marketing está muito ligado à estratégia. Tá. Eu enxergava no marketing muita possibilidade de nós levarmos planejamento e acompanhamento de OBZ, que nós até então não tínhamos isso muito claro, muito definido. Então eu entrei com uma roupagem muito de ajudar a montar esse planejamento e conduzir ao longo de 19, que é o primeiro ano que aí eu consegui exercitar, né? Então um acompanhamento de todo o nosso ABZ, de todas as entregas, entendendo se efetivamente a gente tem resultado com as nossas ações. E tá muito legal porque eu tô olhando para praticamente 39 marcas ao longo de 13 estados no Brasil, 39 marcas de privados, então marcas privadas, assim como o Gunning, eu tenho mais 38 no portfólio. Eu tenho mais uma marca B2B, que eu atendo a 4.500 laboratórios por dia. Então eu com o carro, com as minhas rotas, eu dou 2 voltas no planeta por dia, só para buscar amostras e materiais nos pequenos e médios laboratórios do Brasil e processar em 5 grandes centros, núcleos técnicos operacionais. Então essa gestão de marca nós fazemos e eu cuido da marca institucional, da marca DASA, né? Certo. Então, esse é o nosso olhar. E eu cuido do marketing mais corporativo, né? O Customer Experience, o trade, a parte de novos negócios, a parte de leis de incentivo. Então, eu estou bem nessa configuração. Que bacana. E eu acho que botar em prática e toda uma trajetória combinada com uma grande corporação. Agora, uma coisa que eu percebo no negócio de vocês, Omar, é a necessidade de ter profissionais muito técnicos. É perfeito. E é desafiador, porque a gente lidar com gente, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma habilidade técnica. Me diz, na tua opinião, o que no dia a dia é mais relevante? Experiência ou formação? Ótimo, legal. Eu gostaria de dizer que os dois caminham muito, muito juntos, né? Mas eu acho que a experiência, nesse momento que eu estou enxergando, ela está contando demais. Uhum. A formação é importante, ela te traz a base, ela te traz elementos e ingredientes necessários às tuas decisões, principalmente decisões mais a curto prazo, né? E em rodadas de negociação ou com a própria equipe, que você tem que muitas vezes buscar elementos, né, de conhecimento, de conteúdo para você subsidiar o processo dele. A tua defesa, né, ou a tua não defesa, a tua entrega. Mas eu acho que a experiência tem contado, né? E não só a experiência, mas esse senso de buscar se desenvolver, de buscar mais conexão, de buscar mais aprendizado, de buscar aprender, desaprender, o reaprender. Essa curiosidade mesmo no dia a dia, né? Que é um dos pilares que me sustentam, né? Eu acho que eu, como ente aí de mercado, meio esse mercado acaba da atualidade. Sendo embaixador disso também, né? Perfeito. E principalmente, assim, essa questão comportamental, porque hoje a gente fala do quê? De contratar pelo técnico e demitir pelo comportamento. O que tu diria hoje como imprescindível hoje para o sucesso profissional, seja na tua cadeira enquanto empreendedor, entre empreendedor, tão jovem, com tanto repertório, né? O que é extremamente relevante? Legal. Né? Quando a gente fala das competências lá pautadas pela ONU, as 10 competências do futuro, todas são comportamentais. É perfeito, é perfeito. Eu acho que a base é propósito, é você saber por que você está tirando a bunda da cama todos os dias e indo ao palco profissional. Eu tenho a clareza de que isso é muito importante. Por que eu estou saindo de casa? E mais, eu preciso aprender a amar aquilo que eu faço. Nem sempre a gente faz o que ama, mas a gente precisa amar aquilo que a gente faz. E uma outra coisa que eu acho que é super importante é gostar de gente. Em qualquer lugar que você esteja, gostar de gente. Aí eu acho que a gente poderia abrir uma outra janela. Eu acho que você tem que estudar o que você vai fazer, né? O seu produto, o seu serviço, a sua entrega. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que fazer benchmarking, você tem que ir para fora, você tem que
tentar entender quem faz diferente, quem faz melhor, quem entrega mais rápido, quem é mais barato. E aí tentar olhar para dentro de casa e buscar se reinventar, né? E o último item é tentar entender que a gente precisa também de coisas diferentes daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, o espírito da inovação efetiva. Não só olhar para aquilo que eu já faço e buscar melhorar, mas efetivamente tentar trazer segmentos, provocações, produtos, conexões novas. Então, acho que são esses 5 pilares que hoje me animam a olhar para a equipe e, de uma certa maneira, dizer, olha, eu estou buscando isso e quero, assim como gestor, quero fazer com que vocês se desenvolvam para essa cadência. Eu tenho gente que trabalha comigo com 50, 60 anos que eu pergunto, qual é o propósito, né, que você tem? E tem gente que não tem clareza no propósito. Então vamos lá para frente do espelho e vamos tentar entender efetivamente por que você está aqui. Né? E não dá mais tempo, né, Omar, para dizer assim, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo que eu realmente gosto. Não dá mais tempo e as pessoas estão percebendo que nem sempre trabalhar com propósito quer dizer que vai ser fácil. Não. Também vai ser desafiador. Com certeza. Mas eu vou ter essa paixão diária, né? A gente brinca muito essa questão de não ter a síndrome do fantástico. E quando eu pergunto muitas vezes para meus alunos, quem aqui gosta mais de segunda-feira do que sexta-feira? É mais ou menos, parece que é uma afronta. Como? Não dá, perfeito. Mas é possível. Perfeito. Eu abro as minhas aulas dizendo que o melhor dia da semana para mim são as segundas-feiras. Bacana. As minhas aulas, elas começam assim. E por que disso? Porque segunda, para quem efetivamente tem essa provocação de transformar, que é o que eu quero fazer, né, por intermédio do bem, da benevolência, de agregar valor, você olhando segunda até sexta, ou até sábado, né, que são os dias que a gente trabalha, a gente tem muita canja e muito caminho pela frente para a gente encostar e começar a fazer o negócio acontecer. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença. E não adianta mais pensar fora da caixa, porque a caixa já não existe mais, né, Omar? Concordo. O que você diria e o que você faria de diferente? Porque é uma trajetória bacana, você está no meio, né, da sua energia, no meio da sua carreira ainda com muito tempo para colocar, muito chão e muita gente para influenciar, muitos projetos novos para exercer. E a gente não fala nem de aposentadoria por conta de previdência, mas por ter tanto gosto, eu quero botar em prática isso. Me diz assim, o que você faria de diferente ou não faria? Não, tem dois... Ou anteciparia? Não, tem 2 pontos assim, que eu acho que são super importantes, que eu tento, inclusive, me reenxergar com alguns aprendizados que eu tive na minha trajetória. Primeiro, usar mais de pesquisas, usar mais do mercado que tem conhecimento, então consultorias, assessorias, hunters. Eu acho que a gente tem que pesquisar mais antes de qualquer ação e, de uma certa maneira, por algumas condições das nossas organizações, a gente se utilizou um pouco lá no passado e eu acho que a gente poderia ter ganho tempo, ter tido outros resultados. Errado mais rápido, Errado mais rápido, perfeitíssima a tua colocação. Então esse é um ponto importante. O outro ponto que eu gosto de ressaltar eu tinha que ter tido mais oportunidades, me fazer ter tido oportunidade de estudar mais pessoas. Mais inteligência emocional, entender o outro, me entender mais cedo. Porque isso é muito importante, né? E quando eu me entendo, quando eu sei que eu vou ter que lidar com o meu medo, com o meu receio, com a minha angústia, com a minha raiva, com a minha tristeza, eu consigo me controlar. Depois, quando eu sei que eu preciso conhecer os outros e ajudar os outros, e mais, buscar ter automotivação, eu com certeza teria acertado mais também. Né? Porque eu acho que a gente tecnicamente tem que estudar muito. Sim. Tem que ter a operação, tem que conhecer a operação, tem que ter esse conteúdo. Mas se eu tivesse tido a oportunidade lá atrás de entender mais que a gestão de gente, a minha gestão é tão importante quanto a técnica e a operação, eu acho que eu seria um cara com mais resultado. Que bacana. Omar, eu não sei se eu já te contei, mas quando a LN Consulting nasceu, ela nasceu só para fazer processos de aconselhamento de carreira, processos de coaching. Ali em 2015, eu estava num momento pessoal muito sensível, né? Na época, minha mãe doente, eu grávida, e eu disse, eu quero ficar aqui quietinha.
E eu lembro que 20 dias depois você me procurou para fazer aquele processo, que a gente fez juntos, e eu pensei, mas eu não sei se eu quero continuar nesse papel de headhunter, né? E pensei em declinar, nunca te contei isso, e eu lembro que você falou assim, não, Lene, mas a gente tinha conversado lá atrás, eu queria fazer esse processo agora, preciso da tua ajuda, e dali eu não parei mais, né? E então, assim, você tem muito a ver com a história da LN nesses 4 anos. Então, eu realmente fico muito feliz. Bacana, não sabia. Não sabia, né? Eu conto essa história, mas eu não conto quem também. Agora eu tô contando para quem é de fato. Que bacana. Então, você já esteve aqui no nosso espaço e a nossa parceria começou de uma forma muito sólida, né? Isso. É muito bacana, e essa relação para mim é muito importante mesmo. Isso. Então, eu realmente quero te agradecer. Que bom. Saiba que muita gente que vai te ouvir certamente vai se inspirar mais, vai perceber a importância de que nem tudo é tão linear, nem tudo tá tão claro, de que muitas vezes a gente tem que dar passos e passos que eu não vou ter 100% de certeza, mas que eu tenho que me organizar, me preparar, me planejar e ter coragem. Perfeito. Né? Olhando para trás, logicamente que a gente sempre tenta fazer melhor, fazer mais. Isso. Mas eu acredito assim, que a tua história, a tua trajetória já inspira. Legal. Obrigado. E aí tem espaço para inspirar ainda mais. Legal. Né? E volta a dar aula, Omar. Pois é. Como as pessoas sentem falta de ti. Legal. Porque as tuas aulas são incríveis, né? Eu sei de muitos alunos aí que já passaram por sala de aula. Lógico que tem um momento agora com o Theo aí, o Regis empreendendo aí, tem uma série de desafios também. Em casa a gente tá numa transformação, né? Tudo novo, tudo novidade. Eu tô muito fora, né? Hoje eu tenho feito média 18 voos mês, né? Tem gente que brinca que eu tô voando mais que piloto de avião. Tá? Mas é isso. É o momento, né? Eu até quero fechar, se você me permitir, com uma mensagem, que é uma mensagem de Mac McCormack, ele que é um incentivador de jogos norte-americanos que eu utilizo há praticamente 23 anos, desde que eu efetivamente assumi a postura de um ente profissional de mercado, que diz justamente o seguinte: a grande vantagem de se realizar algo que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, porém, continuaremos sempre dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar. Que legal. Legal, né? Que legal. Você é aquela pessoa que não espera o sábado e domingo para ser feliz. É verdade. São 7 dias a semana. É verdade. Né? Obrigada, Omar. Legal. Gratidão, Obrigada viu? Mesmo. Bacana. Obrigada. Sucesso.